Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, capítulo 17, da segunda parte, Desencarnação. Nesse capítulo tem 3 perguntas. A primeira delas é: podemos considerar a desencarnação da alma em plena infância como sendo uma punição das leis divinas na maioria das vezes? E ele responde: muitas existências são frustradas no berço, não por simples punição externa da lei divina, mas porque a própria lei divina funciona em todos nós, desde que todos existimos no sopro do Criador. Frequentemente, através do suicídio integralmente deliberado ou do próprio desregramento, operamos em nossa alma calamitosos desequilíbrios como tempestades ocultas que desencadeamos por teimosia no campo da natureza íntima, ou seja, desajuste emocional, por exemplo, né? Cargas venenosas, instrumentos perfurantes, projéteis fulminantes, afogamentos, enforcamentos, quedas calculadas de grande altura e múltiplas formas de vícios com que as criaturas responsáveis arruinam o próprio corpo ou o aniquilam, impondo-lhe a morte prematura, com plena desaprovação da consciência. Determinam processos degenerativos e desajustes nos centros essenciais do psicossoma, principalmente naqueles que governam o córtex encefálico, as glândulas de secreção interna, a organização emotiva e o sistema hematopoético, é o processo pelo qual são formadas as células de sangue. Diante do impacto da desencarnação provocada, semelhantes recursos da alma entram em pavoroso colapso sob traumatismo profundo, para o qual não há termo correlato da diagnose terrestre. Então, não existe uma punição, existem leis que regem tudo. Indescritíveis flagelações que vão da inconsciência descontínua à loucura completa dominam essas mentes torturadas por tempo variável, conforme as atenuantes e agravantes da culpa, induzindo as autoridades superiores a reinterná-las, voltar ao plano físico, no plano carnal, como enfermos graves em corpos físicos de breve duração, para que se reabilitem gradativamente com a justa cooperação dos espíritos reencarnados, cujos débitos com eles se afinem. É só a gente pensar, né? Quando a roupa está muito destruída, não tem como consertar. É jogar fora e comprar outra. Né? Mais ou menos esse paralelo que ele está dando para gente, né? Um livro que nos explica esse fato é Memórias de um Suicida. Ele nos diz o porquê do reencarne imediatos, ele conta vários casos e mostra cada um deles as sequências, né, que vão acontecer. Mas se a gente lembrar da história do Júlio, que André Luiz conta pra gente no livro Entre a Terra e o Céu, nós vamos entender a resposta a essa pergunta. E mais, vamos ver que os envolvidos no delito também precisam voltar para ajudar.
E aí ele continua: porque um golpe suicida no coração, acompanhado pelo remorso, causará comumente, né, diátese hemorrágica, que é a disposição que o indivíduo tem para ser atacado de muitas doenças locais da mesma natureza, com perda considerável da protrombina do sangue. Protrombina é fator essencial para que a coagulação sanguínea aconteça. Naqueles que renascem para o tratamento de recuperação do corpo espiritual em distonia, o autoenvenenamento ocasionará nas mesmas condições deploráveis desarmonias nas regiões psicossomáticas correspondentes à medula vermelha, perturbando o nascimento das hemácias, tanto em sua evolução intravascular dentro dos sinusoides. Os sinusoides são capilares, quer dizer, os capilares sinusoides são próprios de certos órgãos, que é o fígado, pâncreas, glândulas suprarrenais, paratireoides e outras, como também na sua constituição extravascular no retículo, gerando as distofias congênitas do eritrônio, com hemopatias diversas, os afogamentos e enforcamentos em identidade de circunstâncias impõem naqueles que os provocam os fenômenos de incompatibilidade materno-fetal, em que os chamados fatores RH, de modo geral, após a primeira gestação, permitem que a hemolisina alcance a fronteira placentária, sintonizando-se com a posição mórbida da entidade reencarnante a se externarem na eritroblastose fetal, que é a destruição dos glóbulos vermelhos de um recém-nascido, causada por incompatibilidade sanguínea entre o RH da mãe e o dele. Então, é uma anemia neonatal. Em suas várias expressões, e o voluntário esfacelamento do crânio, a queda procurada de grande altura e as viciações do sentimento e do raciocínio estabelecem no corpo espiritual múltiplas ocorrências de arritmia cerebral, a se revelarem nos doentes renascituros, reencarnantes, né? Através da eclampsia, que seriam convulsões, e da tetania dos latentes. Então, é um distúrbio caracterizado por contrações musculares tônicas intermitentes, acompanhadas de tremores, paralisias e dores musculares, devido a problemas gastrointestinais ou a deficiência de sais de cálcio. Da hidrocefalia, a hidrocefalia é o acúmulo de líquido no cérebro causado por malformações do cérebro do bebê, tumores ou infecções cerebrais. Da encefalite letárgica, das encefalopatias crônicas, da psicose epilética, da idiotia, do mongolismo e de várias morboses, várias doenças originárias da insuficiência glandular. Está claro que não relacionamos nessa sucinta apreciação os problemas do suicídio associado ao homicídio, as quais muitas vezes se faz seguidos em reencarnação posterior do infeliz, por lamentáveis reações com a morte acidental ou violenta na infância,
traduzindo estação inevitável no ciclo de resgate. Então, a agravante daquele que mata o outro e depois se mata. Porém, no que diz respeito às moléstias mencionadas, todas elas surgem nos mais diferentes períodos, queimando, né, a existência do corpo físico, via de regra, desde a vida in útero até os 18 e 20 anos de experiência recomeçante. E como vemos, são doenças secundárias, porque a doença que lhes é própria reside na estrutura complexa da própria alma, ou seja, a morte até os 18, 20 anos é o resultado da doença principal, ou seja, a que está no perispírito do indivíduo. É importante ainda considerar que todos os enfermos dessa espécie são conduzidos a outros enfermos espirituais. Os homens e as mulheres que corromperam os próprios centros genésicos pela delinquência emotiva ou pelos crimes reiterados do aborto provocado em existências do passado próximo, para que, servindo na condição de atendentes e guardiães de companheiros que também se conspurcaram, se corromperam perante a eterna justiça, se recuperem por sua vez, regenerando a si mesmos pelo amoroso devotamento com que lutam e choram no amparo aos filhinhos condenados à morte ou atormentados desde o berço. Portanto, segundo observamos, as existências interrompidas no início do corpo denso raramente constituem limites finais de prova indispensável na senda humana, porque na maioria dos sucessos em que se evidenciam, representam cursos rápidos de socorro ou tratamento do corpo espiritual desequilibrado por nossos próprios excessos e inconsequências, nos obrigando a reconhecer com o apóstolo Paulo que o nosso instrumento de manifestação, seja onde for, é templo da força divina, por intermédio do qual, associando corpo e alma, nos cabe a obrigação de nos aperfeiçoar, aprimorando a vida na exaltação constante a Deus. Então, essa pequena encarnação não é suficiente para resolver todo o problema. É apenas uma reestruturação do perispírito. Mas o indivíduo precisa recuperar a causa que o levou ao suicídio. Ele continua doente. É o que o Camilo Castelo Branco nos explica no livro Memórias de um Suicida. E como nada é perdido, normalmente esses seres são encaminhados a casais que em vidas passadas fizeram abortos. Assim, todos se recuperam de equívocos praticados. E aí o André está citando, quando ele fala do apóstolo Paulo, né? Ele está citando o 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então, Coríntios 6, 19 e 20. E aí vem a segunda questão. Há casos de desencarnação estando o espírito desdobrado, por exemplo, nas zonas umbralinas e o corpo estando em coma? Isso pode acontecer perfeitamente, diz ele, do ponto de vista da exteriorização do pensamento, porque céu e inferno, exprimindo equilíbrio e perturbação, alegria e dor, começam invariavelmente em nós mesmos. Então, o perispírito está plasmando o que a mente estiver pensando. É resultado de culpa, por exemplo. O perispírito deixa o corpo, se conecta com campos inferiores. Então, lembrando mais uma vez, a necessidade de perdão enquanto estamos a caminho. Terceira, os espíritos encarnados que sofreram desequilíbrio mental de alta expressão voltam imediatamente à lucidez espiritual após a desencarnação?
Isso nunca sucede, porque a perturbação dilatada exige a convalescência, quer dizer, a recuperação indispensável, cuja duração naturalmente varia com o grau de evolução do enfermo em reajuste. Então, o enfermo mais evoluído leva menos tempo, o enfermo menos evoluído leva mais tempo. André escreveu esse capítulo em Uberaba, 18/6/1958. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.